Para você que é meu aluno da terceira série do ensino médio, vamos para mais uma aula de expansão de projeto de vida. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o mapa mundi do trabalho, um pouquinho de globalização, né? Vamos falar do mercado de trabalho, esse novo mercado tecnológico que vem surgindo a cada dia, tá bom? Vou colocar o vídeo para você, seguindo aquela mesma regrinha, né? Quando eu coloco o vídeo, eu consigo desligar o som, você vai ter uma qualidade melhor, tá bom? Vou fazer aqui a janela, né? Com o canal do YouTube, que é o canal que eu utilizo para trabalhar com vocês. Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, tá bom? Hoje eu vou começar com a aula. Depois da aula, eu vou passar aquele vídeo que eu prometi para vocês a respeito lá das gerações que nós falamos na aula passada, geração Baby Boomer, X, Y, Z e a geração atual, né, que muita gente chama de geração Neném, né? E vamos entender como funcionam essas gerações. De repente você não entende aí uma pessoa mais velha que você e você muitas vezes não sabe por quê. São as diferenças de gerações, tá bom? Então vou começar com o vídeo. Espero que você tenha uma boa aula. Lembrando que você tem que entregar o diário de práticas e vivências hoje. Eu vou passar na sala presencial pegando. E também não se esqueça de o Enem está chegando aí. Você precisa fazer lá, entrar no site, né? Acho que é do INEP. Você vai entrar, vou mostrar para você depois ali o caminho. E você precisa, para você não, isenção do valor, entendeu? Se eu não me engano é agora, dia 17, 14, mas eu vou colocar a data para você no próximo vídeo, tá bom? Só lembrando, para você que quer fazer o Enem. Boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Vamos lá para mais uma conversa, uma aula de projeto de vida da terceira série do ensino médio. Tem muito aluno que pergunta por que eu gravo aqui. Ó, gente, é uma ideia para você, professor, também, né? Porque eu gravo aqui, depois eu passo ela na aula online ou naquela aula de expansão. Porque, gente, ó, quando eu venho gravar aqui, eu tento usar o microfone para poder diminuir o ruído, porque tem ruído acontecendo, tem um barulho ali, um barulho aqui, um cachorro que late ali, um vizinho que chama. Então eu preciso tomar todo esse cuidado. E na escola, apesar de ter os equipamentos, eu não tenho um local quietinho, trancado para ficar lá. Então tem muito barulho, às vezes tem um professor que está lá falando mais alto na sala, já atrapalha. Tem o cara lá, a pessoa que vai vender o pastel, que vai vender a coxinha, que vai vender os churros, ele passa no momento com aquele som alto, tem tudo isso acontecendo e é preciso dar aula. Então eu gosto de gravar aqui, depois lá eu consigo tirar o som e eu acho que fica melhor para você, respeitando você, aluno, que está do outro lado, que merece uma gravação boa para que você tenha, né, mais paciência ainda para acompanhar as nossas aulas online, tá? Então tudo isso que eu faço é pensando em você que está aí do outro lado, tá? O material tem, mas nós sabemos que ainda não é um material, né, excelente. Eu preciso de um material que me dê esse apoio, né? Que eu consiga entrar em uma sala acústica boa, né? Para que as coisas de fora não entrem. E lá na escola não tem essa possibilidade muitas vezes, tá bom? Nós vamos falar um pouquinho aqui de novo o mapa mundi do trabalho, o que ele revela. Vou fazer uns textos aqui da apostila, né? Mostrando até para você que eu sigo o currículo em ação. Competências socioemocionais em foco é a assertividade e a persistência. Eu já passei um vídeo para você sobre assertividade e sobre a persistência. Você acha que todos os anti-rugas são eficazes? Um grupo de mulheres testou o Revitalift Hialurônico Sérum de L'Oréal Paris. Minha pele muito mais jovem. Só vou estar nas aulas anteriores, mas eu quero passar um vídeo também para você falando aí sobre respeito, né? Que nós não falamos ainda, que é muito importante, tá? Vou passar um vídeo nessa aula também, pegando o gancho da aula passada que eu fiquei devendo, que é o vídeo sobre as gerações X, Y, Z, né? A Baby Boomer, né? A X, a Y e a Z, para você entender essas mudanças que ocorrem
em cada geração. Às vezes você não consegue entender teu pai, teu avô, e você não percebe que é uma mudança de geração, e essa mudança, e os pais também muitas vezes acabam não entendendo, por quê? Porque é uma geração diferente, né? Você vai medindo ali por cada, né, principalmente a cada 10 anos, ou um pouco a mais ali, menos, né? Você vai medindo essas gerações, as mudanças que ocorrem, tá? Conversa com o estudante, vamos ter uma conversa com você, estudante, mas também pensando nos estudantes aqui, o Breno, o Kaká, que já são conhecidos de vocês aí pela apostila, né, pelo currículo em ação, que estão presentes praticamente em todas as aulas aí que nós fizemos, aparecem esses jovens, né, falando um pouquinho com vocês. Quando ele fala aqui, né, responder essa pergunta não é uma questão de adivinhação. Qual pergunta, né? O mapa mundi do trabalho, o que ele revela? Mapa do trabalho. Se você olhar o mapa do trabalho no mundo, principalmente nesse mundo globalizado, tem muitos jovens que saem do Brasil para trabalhar em outros países, tem muitos jovens de outros países que vêm trabalhar aqui, e tem jovem que nem sai do país, nem sai do Brasil, vai trabalhar lá fora hoje de maneira online. Olha só que mudança. Então, quando se fala, gente, o que ele revela, a gente precisa entender que o mundo se modifica, o mercado de trabalho se modifica, o mercado de trabalho se modifica, o mundo se modifica, né? Então, a construção social que nós falamos, a sociedade muda o indivíduo também muda a sociedade, e assim sucessivamente. Então, o mercado de trabalho tem se modificado a cada ano, a cada década, e a gente precisa entender como vai estar esse mercado de trabalho no futuro, principalmente você, jovem. É isso que ele está falando. O que que esse mapa mundi revela? Qual vai ser a profissão do futuro? Ou as profissões do futuro? Qual profissão vai deixar de existir no futuro? Então, será que vale a pena investir numa determinada profissão que está com os dias contados, provavelmente? Quais são as áreas de grande crescimento, né? As áreas de grande desenvolvimento? Será que as áreas que falam mais sobre meio ambiente, desenvolvimento sustentável, são as que mais estão crescendo? Eu assisti um vídeo falando sobre, né, que é do Museu do Amanhã no Rio de Janeiro. Entra lá, você vai ver muito legal, né, que eles estão falando sobre a comida no mundo daqui, né, a 2050, quando o mundo talvez atingir a quantidade de 10 bilhões de pessoas. E ele achei interessante quando ele fala do grilo, né, porque o grilo sempre foi visto como um malfeitor, destruía as plantações, e agora ele está sendo estudado como uma alimentação do futuro, porque ele tem muita proteína. Olha que interessante. Então, é um mercado de trabalho se modificando, gente. Então, você precisa estar atento. Por isso que eu falo para você, jovem, quando falo, professor, mas qual a importância do projeto de vida? Levar você para essa reflexão desse mercado de trabalho. Qual é o mercado de trabalho que tem a tendência de crescimento maior, né? E quando você coloca aqui, né, o futuro do trabalho não pode ser concebido sem a influência da tecnologia. Não dá mais, gente. Não dá mais. A tecnologia está praticamente em todos os campos, todos os campos. E nós percebemos que as pesquisas são muito importantes nesse momento, que elas ajudam a você a escolher essa profissão. Claro, dentro do que você gosta, mas entendendo as modificações que estão vindo acontecendo a cada momento, né? E aí vem o Breno, né? O Breno, ele fala lá o futuro representado por filmes, séries e desenhos, né? Pensa aí numa série, num desenho, num filme que você já assistiu lá atrás, que está acontecendo agora, né? Eu me lembro muito dos Jetsons, né? A família Jetsons, né? Carrinho que ia voar, né? Estou esperando o carrinho voador, mas em algum momento ele deve aparecer. Mas muita coisa que o Jetson usava lá, né? O celular, tudo, já é realidade para a gente, já está acontecendo, tá bom? E quando falamos de tecnologia, muitas pessoas pensam que o destino do mundo das organizações estará tomado por robôs e que os humanos sofrerão desemprego. Porém, existe uma meia-verdade nisso. Olha, preste atenção, meia-verdade, porque tem uma parte que é verdade. Se tem meia-verdade, uma parte é verdade, gente. E a apostila muitas vezes quer te falar isso. Perde emprego, gente. Perde emprego, né? Claro, eu não posso também. A tecnologia vem tomando lugar, né, gente?
Como assim perde emprego? Gente, calcula quantos funcionários a General Motors tinha há anos atrás, quanto ela tem hoje. Calcula quanto uma empresa tinha de funcionários e quanto elas têm hoje. Só que daí ele traz aqui também para você, né? Porém, existe uma meia-verdade nisso. Sabemos que as máquinas ocuparão o lugar de mão de obra humana. Isso não é novidade para ninguém. Entretanto, não são os empregos que vão deixar de existir. As atividades serão adaptadas e, dessa forma, dividiremos espaço com a tecnologia. Sim, fantástico se essa lógica acontecer, né, gente? Se ela acontecer, que é o que a gente percebe que não tem acontecido. Uma empresa, ela informatiza, cria ali a tecnologia, né? Se torna tecnológico. A gente sabe que muita gente é colocado, é mandado embora. Você vê isso nos mercados. Cadê as pessoas que trabalhavam lá no estacionamento? Onde que elas estão? Será que foi dado a ela outro lugar? É isso que nós precisamos questionar. É isso que eu trago para a aula de projeto de vida, filosofia. É preciso questionar. Eu não posso também, né? Quando ele coloca, entenda bem, ele colocou lá meia verdade. Se é meia verdade, a outra metade, né? Tem sentido, tem significado. Então, quando a gente fala, então, aí precisa da consciência de mercado de trabalho, né? As pessoas que detêm esse mercado, ela precisa pensar em qual alternativa vamos dar para que as pessoas não percam seus empregos. Estava vendo agora um aplicativo que deve ser colocado nos pedágios, né? Onde você vai passar com o pedágio, não vai ter mais nada te proibindo, não é mais esse aplicativo que tem hoje, que só algumas pessoas têm, não. Algo que todo mundo possa ter e que depois venha lá no seu aplicativo de celular, venha a conta e você paga, você tem desconto se você passar várias vezes. Tá. E os funcionários que estão, mas vai precisar de gente para montar essa tecnologia. Então, quem é que vai montar essa tecnologia? Qual escola está formando esse jovem? É a particular, é a pública? Temos que pensar em tudo isso precisa ser pensado. A escola pública vai dar condições para formar esse jovem para esse mercado tecnológico que está chegando? Ou, né, quando a gente fala no mercado que vem sendo construído, qual é esse mercado? Né? Essa tecnologia tem que chegar, então, em todas as redes, em todas as escolas, para que todos possam ter as mesmas possibilidades. Aqui entra o que nós trabalhamos em filosofia lá na terceira série ou na segunda série que eu trabalhei com vocês, a equidade, igualdade, respeitando as diferenças. Faça uma avaliação aí, entendeu? Porque a pergunta, as máquinas ocuparão o lugar da mão de obra humana? Algumas pessoas vão dizer que não. Algumas pessoas vão dizer que o mercado de trabalho ele se torna tecnológico, mas abre mais um espaço tecnológico para que pessoas possam controlar essas máquinas. Prove Oral B Gengiva Detox e Escova Elétrica por 21 dias. Se não gostar, devolvemos o seu dinheiro. Oral B. Mas o que eu digo será que vai existir essa igualdade para que todos os jovens tenham essa oportunidade, né? Será que não está no momento então de uma conversa maior com essa juventude, mostrar para ele o mercado de trabalho, o que se espera dele nesse mercado de trabalho, conversar com esse jovem também sobre as formações, né, acadêmicas, tecnológicas, o ensino técnico, o ensino universitário, né? Então esse diálogo precisa acontecer dentro das escolas. Passou do momento, já está na hora de acontecer há muito tempo, tá bom? Será que as atividades serão adaptadas? Será que elas serão adaptadas? Ou principalmente, será que as pessoas serão adaptadas? Será que, por exemplo, quando uma indústria ela abrir esse caminho para a tecnologia, será que ela vai estar pronta para dar uma formação para essa pessoa que já trabalha lá, para que ela não saia do seu trabalho, para que ela possa ter uma formação para continuar trabalhando nessa empresa? Será que é isso que nós estamos vendo? Isso é muito importante pensar, é muito importante pensar nesse lado, tá bom, gente? Principalmente você que é jovem e vai entrar neste mercado de trabalho, né? O futuro do trabalho, o domínio tecnológico, né? É aquilo que eu sempre tenho falado com vocês, o aumento das exigências profissionais.
Antigamente, para você entrar na indústria, a exigência era o diploma. O diploma eu já expliquei muitas vezes, porque o diploma do ensino médio, processo de socialização, né? Se eu pego um jovem formado no ensino médio, eu tenho em mente que ele passou por um processo de socialização, ele vai conseguir se controlar mais o seu gênio dentro de uma empresa, ele aprendeu a se comportar dentro da escola, então ele vai aprender a se comportar dentro de uma empresa, né? Mas hoje esse mercado, gente, ele é mais exigente, ele exige de você as competências socioemocionais, as formações tecnológicas, eu preciso de tudo isso. Então, o aumento da exigência. Tá, agora essa é a pergunta que eu faço. As exigências aumentaram, mas será que o Estado está dando condições para que você, que é um jovem da escola pública, possa ter todas essas formações necessárias para esse mercado de trabalho que vem no futuro, não só o mercado de trabalho acadêmico, né, do jovem formado nas universidades, mas para todo esse mercado de trabalho que vem se construindo tecnologicamente lá na frente, ou seja, uma justiça com equidade, uma escola que, por exemplo, que respeita as diferenças de todo mundo, que não faça diferença eu estudar numa escola particular ou estudar numa escola pública, porque todas elas estão preparadas para inserir o jovem dentro de um mercado de trabalho que vem se construindo tecnologicamente. Talvez esse seja o pensamento, né? Por isso que eu acho importante trazer mais a filosofia para dentro das aulas de projeto de vida do que a gente falar aqui de autoajuda, né? Porque na autoajuda ele só vai trazer o lado bonito, lindo, maravilhoso, né? Mas a tecnologia, quando a gente fala em filosofia, ela sempre tem dois lados ou mais lados, né? Nós falamos de dois lados, o positivo e o negativo, né? Então, quando a gente fala de não tem tecnologia boa ou ruim, né? O que nós temos são a tecnologia e quem vai usá-la, quem vai usá-la? Nós, seres humanos. Como ela está sendo usada? E aqui eu trago uma linha do tempo. Seria interessante você, jovem, montar uma linha do tempo do trabalho, né? Como era o trabalho, como veio se construindo e como hoje no mundo contemporâneo esse trabalho vem sendo construído cada vez mais, né? Faz uma linha do tempo, constrói uma linha do tempo. Um filme legal para você assistir aqui, né, que é Tempos Modernos do Chaplin, né, para você tentar entender, né, desde a Revolução, né, Industrial até como ela vem se construindo hoje, né? E um pouquinho do Guy Debord também, quando a gente fala em filosofia, né, a sociedade do espetáculo. É legal estudar um pouquinho sobre a sociedade do espetáculo. Nós estávamos em uma sociedade que valorizava o ser, o ter e agora o aparecer, né? Ovos, barra de chocolate, caixas de bombom e muito mais. Vem encher essa cestinha aqui na Americanas. Sociedade do espetáculo, ok? As melhores oportunidades para quem consegue planejar a sua carreira. Isso eu tenho falado constantemente, apesar de levantar várias críticas sobre muito, né, dessas coisas que acabam acontecendo, mas as melhores oportunidades, gente, é para quem consegue planejar a sua carreira, construir sua carreira, traçar o seu plano, o seu projeto desde, né, mais cedo lá, já desde quando você está no ensino fundamental, já vim pensando no mercado de trabalho do futuro, o que eu quero e como que eu vou ser inserido, qual a melhor maneira, conversar com professores, né, ter um diálogo sempre com os professores. Olha, professor, a minha área é essa, dentro da sua matéria, o que eu preciso mais aprender, o que você acha que eu preciso mais aprender para o mercado de trabalho que está se construindo, porque muitas vezes o jovem não vê uma necessidade, mas com a conversa com o professor facilita tudo, né? Atividade, uma área para chamar de minha. Gente, escolha uma área de atuação e pesquise sobre ela e sobre as suas possibilidades de atuação. Então, pesquisa uma área. Professor, eu não sei o que eu quero. Não, pegue o que você gosta. Essa pergunta precisa ser modificada. Ela é muito chato quando a gente pergunta o que você quer ser quando crescer. Talvez a pergunta necessária seja o que você gosta de fazer e que você acha que está dentro do que vem sendo construído no mercado de trabalho do futuro. Tá bom?
Então pense dessa forma, escolha uma área de atuação. Olha, professor, eu acho que eu quero odontologia. Vai lá, pesquisa sobre a odontologia, as demandas do mercado, qual vai ser a demanda do mercado para o futuro, qual vai ser a demanda do mercado, né? Por exemplo, o professor, eu quero trabalhar no supermercado, eu quero ser o repositor do supermercado, então, mas como vai ser essa área de repositor dentro do supermercado, com a tecnologia entrando, como que você acha que ela vai acontecer? Converse com professores da área, com pessoas da área, tente entender o que pode acontecer. Professor, eu quero ser mecânico. E dentro da mecânica, gente, os carros estão evoluindo indo cada vez mais, motores cada vez mais tecnológicos, né? Com recursos cada vez mais sofisticados. E aí, tá bom? Pense nas demandas do mercado. Quais são as demandas do mercado para o futuro? Outra coisa, gente, vai passar numa entrevista de emprego, conheça a empresa que você mandou o currículo. Você mandou um currículo, a empresa te chamou, a entrevista é amanhã. Você tem o dia de hoje para você sentar e fazer uma pesquisa sobre a empresa, como ela pensa, qual a ética dessa empresa, né? O que que ela pensa sobre sustentabilidade, mundo sustentável, desenvolvimento sustentável, o que ela pensa sobre, né, o social, né? Sobre a vida em sociedade. É importante você ter um conhecimento da empresa que você envia um currículo, você conhecer dessa empresa, porque a empresa vai tentar conhecer de você, né? Ela vai tentar ter um conhecimento de você. E se ela perceber que você já tem um conhecimento dela, fica muito mais fácil, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou da aula, curte a aula. Eu já tenho comentado com você, gente. Dá um feedback para o professor. Coloca lá no diário de práticas e vivências o que você está achando da aula, o que você acha que pode mudar, pode melhorar, tá bom? Dentro da nossa aula de projeto de vida. Se você está curtindo, está gostando, coloca aí pra gente. Isso é muito importante. O feedback é importantíssimo. De repente eu estou fazendo de um jeito, achando que está muito legal, e para você não está. E a figura principal aqui é você, tá bom? Muito obrigado. Até a próxima aqui no canal do professor Regis Oliver. Pronto, voltei, estou aqui novamente, né? Espero que você tenha gostado dessa aula, conforme combinado. Na última aula eu coloco a tela novamente para você lá no final, deixo um bom tempo para você poder copiar, não é copiar, né? Registrar a aula no seu diário de práticas e vivências e pensar na atividade que eu pedi para você realizar, tá bom? Sobre as profissões, mas eu vou voltar a falar. Vou colocar para você então o vídeo agora da geração, tá? Vou parar de compartilhar a tela, voltei, estou aqui novamente com vocês, mas eu vou colocar o vídeo da geração XYZ para você entender um pouquinho sobre as gerações que nós falamos na aula passada. Só um minuto que eu preciso colocar para você aqui, tá bom? Só um segundo que eu estou fazendo para você a transferência aqui, né, da janela. Demora um pouquinho às vezes mesmo, porque o computador aqui depende nesse momento do computador, tá? Espero que você goste do vídeo. Terminando aqui, eu encerro a aula e estamos prontos para a segunda aula, com aquele tempinho de 5 minutos para você tomar um café. Millennials e a geração Z, é esse o assunto do vídeo de hoje. Esse vídeo é parte de uma série que eu falo sobre gerações e com um olhar adiante, um pouco mais específico na geração Z. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, sobre um monte de coisa legal relacionada ao universo da arte, da inovação, da criatividade, do empreendedorismo, eu convido você a assinar este canal, curtir, deixar suas sugestões para próximos vídeos. Tá legal? Bom, os Baby Boomers são aqueles nascidos entre 1946 e 1965
E eles ganharam esse título, esse nome de Baby Boomers, lá nos Estados Unidos, porque eles são os filhos do pós-guerra, né? Eles são de uma época, né, que tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial, e eles seguiram um mantra hippie que dizia: faça amor, não faça guerra. Eles seguiram ao pé da letra e fizeram bebês, fizeram muitos filhos. Então, naquela época, nos Estados Unidos e diversos outros países, a gente teve uma explosão na quantidade de filhos que as famílias tinham quando esses soldados retornaram para casa, né? Essa geração, apesar de ela ter nascido já depois da guerra, ela traz profundamente introjetado um pouco desse trauma que varreu o mundo e os pais deles, né? Porque era um mundo de escassez, era um mundo onde se morria de fome em plena Europa. Então, de certa forma, eles trazem marcado, né, esse trauma, né, das gerações antecedentes, dos pais deles, com a guerra e com toda a escassez que daí, dificuldade que daí advieram, né? E aí eles desenvolveram técnicas avançadas de economia doméstica, como, por exemplo, jogar um pouquinho mais de água dentro do vidro do shampoo, grudar um sabonete no outro que já estava acabando, ou usar o pote de sorvete para estocar feijão, por exemplo. E essa geração, apesar de a gente vê-los como a geração mais antiga, hoje em dia muitos deles são CEOs ou diretores de empresas, são pertencentes a essa geração, né? Apesar de a gente associar isso a pessoas um pouco mais maduras, mais velhas, o fato é que foi uma geração super revolucionária por trás de muitos movimentos rebeldes e de contracultura. O movimento hippie, por exemplo, vem dessa época, um movimento de contestação. O festival de Woodstock, né, também vem dessa geração aí dos Baby Boomers também. E se a gente associa essa geração como uma época que não tinha tanta tecnologia assim, o fato é que já em 1969 eles foram capazes de levar o homem à Lua. Disse que a capacidade de processamento da Apollo 5, do Saturno 5, né, que é a nave que levou eles para a Lua, era a mesma capacidade de processamento de um smartphone atual. Eles usaram essa capacidade para dar um rolê na Lua. Eu uso para pedir pizza. Portanto, vamos respeitá-los. Os Baby Boomers, eles valorizam muito a fidelidade a uma determinada empresa, né? Como a vida era dura, então eles entravam numa empresa, eram fiéis à empresa, vestiam a camisa, e normalmente a empresa que eles iniciavam, com muita frequência, era a empresa que eles aposentavam também, né? Então eles tinham muita fidelidade a uma mesma empresa. Para eles pegava até mal, né, no currículo você constar muitas carteiras de trabalho, era quase que um indício de que você não foi um bom profissional. Eles valorizavam a estabilidade, porque isso era um contraponto ao mundo instável da guerra. Então, estabilidade foi uma conquista daquelas gerações seguintes, né? E eles tinham um bocado a mentalidade do sobreviver, que é um pouco trauma do pós-guerra também, né? Porque era uma época que a gente morria de fome, muita escassez. O mundo não era abundante, não era todo mundo, nem na classe média, que tomava refrigerante todo dia, por exemplo, né? Então eles trazem essa mentalidade do sobreviver, né? Você vê que muitos têm um relato assim, falam, com muita dificuldade eu consegui criar meus filhos, ou seja, era uma coisa da sobrevivência mesmo, que está um pouco introjetado no código cultural de muitas pessoas dessa geração. Depois dessa geração veio a geração X, que é a qual eu pertenço, né? Eu sou um tiozão X, não um triplo X, mas um mono X mesmo. De um modo geral, considera-se que a geração X é aquela dos nascidos entre 1966 e 1977. A geração X já traz algumas diferenças em relação à geração antecedente dos Baby Boomers, não é? E a gente vê muita diferença de nomenclatura, porque muita dessa literatura ela vem às vezes do exterior, da Europa, dos Estados Unidos, e a gente no Brasil teve uma realidade um bocado distante, né? Eu diria que a geração X, a geração sofreu um bocado, né, em primeiro lugar, porque a gente tinha no Brasil uma coisa doidíssima, malucaça, que se chamava hiperinflação, que talvez você
já não se lembre mais ou não tenha passado por isso, mas a hiperinflação era um negócio tão doido, mas tão doido, que um pote de margarina na ultra promoção custava 42.900 cruzeiros ou cruzados ou cruzeiros novos, porque a moeda mudava de nome toda hora, então nem sei o que era isso. E se uma margarina custava 42.900, uma simples lavadora custava 6.900.000, mas que você podia pagar em suaves prestações de quase 3 milhões, quando ela iria custar quase 12 milhões na prestação. Ou seja, era uma época tão dura, essa época da inflação, que até para ser pobre você precisava ser milionário. E eu te pergunto, se uma lavadora podia custar 12 milhões, quanto não custaria um Monza Classic? E não foi só isso, nossa geração foi muito humilhada, inclusive pelos estilistas. Olha o que eles nos obrigavam a vestir. Olha que coisa horrorosa isso. E as ombreiras, então, olha essa ombreira da Xuxa. Se bem, né, que às vezes é melhor usar a ombreira do que outros acessórios, não é mesmo? Ainda tinha esse lance das pochetes. Olha que coisa mais cafona das pochetes. Mas, se a gente foi humilhado com isso tudo, a gente foi exaltado na música. Porque, olha a música, só tinha coisa boa. U2, Legião, Michael Jackson, Queen, sempre música de qualidade. Quase sempre de qualidade, né? A gente ainda não tinha uma baita tecnologia, mas já tinha, por exemplo, o Atari. O Atari, comparado com as tecnologias de hoje, era uma coisa muito tosca, mas fez a alegria de uma geração, inclusive eu também, que adorava o Atari, né? A geração X viveu num mundo com muita instabilidade econômica, né? Mas apesar dessa instabilidade no Brasil, eles chamaram, por exemplo, a década de 80 de a década perdida, né? Tinha esse negócio de ser a década perdida. Depois a gente enfrentou a hiperinflação. Mas já é uma geração que começa a aproveitar os primeiros ventos de prosperidade que estavam começando a surgir, né? E com esses ventos de prosperidade começa a surgir um traço de comportamento um bocado diferente, que é uma certa ambição, um desejo no limite do cafona, às vezes, de ostentar, cultuar marcas. Nos Estados Unidos surge a geração Yuppie, sabe? Um desejo não só de ter dinheiro, mas de ter mais do que o vizinho, de esfregar essas conquistas na cara deles, entendeu? De ostentar mesmo, né? Na minha época tinha na época de escola, né, tinha um menino meio riquinho, assim, né, que a gente tinha birra dele, que ele costumava ir para a escola ostentando essa caneta ostentação, por exemplo. E se essa geração X, ao contrário dos baby boomers, né, que tinha o lance de sobreviver, a geração X já pula um degrau, ela já é interessada em viver. Ela fala assim, beleza, eu posso me matar de trabalhar, entendeu? Eu posso trabalhar enlouquecidamente, mas eu também quero viver. Me mato de trabalhar, mas eu também quero viver, quero curtir um pouco da minha vida. Tanto que um dos filmes mais clássicos que marcou essa geração é o quê? Curtindo a Vida Adoitado. E depois da geração X vem a geração mais achincalhada, mais temida, mais incompreendida da história dos recursos humanos, que é a geração Y ou os millennials, né? A geração X deram o nome de X, porque X é a incógnita. Ninguém sabia que nome dar para ela, né? Antes eram baby boomers. Como não se sabia que nome dar para ela, deram X, porque era uma incógnita, né? A geração Y, que vem depois do X, é também chamada de millennials, porque eles começam a entrar no mercado de trabalho ali a partir da virada do milênio, a partir do ano 2000, né? Essa geração é dos nascidos entre 1978 e 1995. Então, ali pela virada do milênio, eles começaram a chegar no mercado de trabalho. Por isso que a geração Y também é muito chamada de millennials, né? Eles já nascem num ambiente de muito mais tecnologia, né? Eles já são da época dos telefones celulares. Claro que os celulares, na época deles, era uma tecnologia não tão tecnológica assim, né?
E eles têm comportamentos um bocado diferentes em relação ao jeitão como a geração X trabalhava, né? Estudiosos e psicólogos da Universidade de Stanford of Information, eles dizem que isso, né, que essa postura diferente deles, que muita gente critica como alienada, né, muitas vezes pode ser apenas um reflexo dos desenhos que eles assistiram na infância, como, por exemplo, os Teletubbies. É hora de dar tchau. E se eles viveram já nesse mundo com alguma tecnologia, explode a indústria de games a partir da geração deles, né? E com os videogames, eles aprendem que é possível ter noção imediata da sua performance, é possível descobrir na hora como é que você está indo, se está indo bem, se está indo mal. E eles trazem um pouco dessa demanda e dessa ansiedade por resultados rápidos para o mercado de trabalho. Então, uma geração que já se interessa em receber feedback, em saber como é que estão indo, se estão fazendo sucesso ou não, querem saber logo como é que eles vão passar de fase. E isso muitas vezes gerou muitos conflitos, porque com frequência quem liderava eles era alguém da geração X, que odeia dar feedback com frequência, né? Não dá para ter uma regra geral, mas que com muita frequência não gosta de dar feedback anual tá bom, não gosta de discutir a relação. Então, alguns dos conflitos que surgiam entre geração X e Y é isso, uma demanda de receber feedback e de evoluir muito rapidamente. Por outro lado, uma certa resistência a esse feedback de alguns membros da geração X. É uma geração que foi muito acusada de ser egocêntrica, né? A geração do me, a geração do selfie, eu tirando foto de mim mesmo, a geração do blog, eu escrevendo coisas sobre a minha própria vida, não é? Mas é uma geração de muita ambiguidade, né? Porque se por outro lado eles podem ser uma geração um pouco mais egocêntrica, que não quer ter filhos, pensa muito em si próprio, no próprio prazer, um certo hedonismo, é a geração da economia compartilhada, por exemplo. Eles gostam de compartilhar ideia, compartilhar espaços, né? A minha geração, a geração X, era muito obcecada em acumular coisas, carros, casas, objetos, eletrodomésticos, né? A geração Y já tem um certo desprendimento, eles já são da economia do compartilhamento, eles podem alugar casas, alugar carros, eles não têm essa mesma pira que a minha geração tinha de acumular coisas, né? É uma geração que já foi acusada de trocar os livros de 140 páginas por tweets de 140 caracteres. É uma crítica que dizem que a partir dessa geração e por causa da internet começa a se ter uma certa superficialidade, mas ao mesmo tempo a gente tem que admitir que é a geração que devorou toda a coleção Harry Potter, que eram uns tijolaços de 400, 500 páginas. Então, assim, é uma geração com uma certa ambiguidade. É também uma geração com um pouco mais de tolerância à diversidade, já lida muito melhor com a diversidade, e é também a geração que mais tatuou o corpo na história da humanidade, né? É uma geração que já viveu num mundo um pouco mais próspero, com mais progresso, então eles têm uma certa ansiedade de crescer na carreira, de perceber que estão melhorando. É uma geração que valoriza muito a flexibilidade e liberdade, e daí vem alguns problemas, porque outras gerações veem nele pessoas que não vestem a camisa. Mas não é que eles não vistam a camisa, que muitas vezes eles veem essa camisa como uma camisa de força, que vai engessar. Então, assim, dinheiro é importante? Dinheiro é importante, sim, entendeu? Mas se eles perceberem que esse dinheiro vai significar uma algema, nem que seja uma algema de ouro, eles recuam, né? A geração muitas vezes aceitava fazer qualquer coisa por um salário maior. Essa nova geração já contempla, né, essa mistura do desejo de prosperar, de crescer, mas também com alguma flexibilidade, com algum nível de liberdade para cuidar da própria vida, né? E se a geração Baby Boomer era preocupada em viver, e a geração X já trazia uma ânsia de viver também, não apenas sobreviver, mas viver, a geração dos millennials já quer superviver, querem ter experiências, ou seja, eles já sobem mais um degrau ainda e eles querem experiências mais magníficas de vida ainda. E depois chega então a geração mais nova do mercado de trabalho, que é a geração Z, que são aqueles nascidos entre 1995 e o ano de 2010. Não é? Existem algumas diferenças de nomenclatura, marca-se 95
como a transição, né, a partir do qual começariam a nascer esses nativos digitais, porque em quase todo o mundo desenvolvido, Europa, Estados Unidos, pedaços da Ásia, 95 é quando a internet ganha alguma tração. Mas como no Brasil esse movimento chegou com um certo atraso, muita gente categoriza a geração Z como aquela nascida a partir de 98, ano 2000, mas para efeitos de literatura, como a maioria categoriza como 95, podemos referenciar como 95 e a turma que meio que está chegando agora no mercado de trabalho. Eles já chegaram causando uma confusão danada já na maternidade, né? Porque eles descobriram que ao invés de... Foi a primeira geração que não tinha mais cordão umbilical, porque eles nasciam com um cabo HDMI e 29 zettabytes de memória RAM, uma geração que eles são considerados os nativos digitais. Não é que tecnologia seja importante para eles. Tecnologia é o ar que eles respiram, né? É a típica geração que é tão dependente de tecnologia que se um dia eles tiverem que optar entre ter internet, né, ou ter o que comer, você já sabe o que eles vão escolher. Eles vão preferir ter internet do que ter o que comer, né? Tem até uma pesquisa famosa que foi feita, acho que foi nos Estados Unidos, né, que perguntaram para membros dessa geração o que eles preferiam, né? Se era ter Wi-Fi na empresa, se era melhor ter Wi-Fi funcionando normalmente, né, perfeitamente, ou ter os banheiros da empresa funcionando perfeitamente. E eles responderam que preferem Wi-Fi funcionando perfeitamente. É uma geração que já vem assim, tem uma overdose de informação, uma geração que já nasceu com acesso a um volume brutal de informações, né, nas suas variantes mais nerds, né, eles sabem aos 10 anos de idade o que eu não saberei aos 100, né, os mais nerds são capazes de discorrer sobre física quântica, né, a vida em outras galáxias, mesmo que com muita frequência eles não consigam arrumar a própria cama, né. É uma geração que já nasce num mundo com mais prosperidade, porque via de regra o mundo tem se tornado materialmente mais próspero e com alguma frequência onde na mesa do café da manhã tem um pote de Nutella. Mas existe também uma espécie de paradoxo da prosperidade, né? Que é o que eu chamo do paradoxo do excesso, né? Alguns psicólogos têm dito que existe um ponto, né, em que a gente começa a ficar tão afogado nesse excesso de opções, né, nessa abundância quase que infinita, em que esse excesso começa a ficar parecido com escassez. É o paradoxo do excesso, né? E eu observo isso até na vida particular. Meus filhos têm 300 brinquedos e às vezes eles não conseguem brincar com nenhum. Ficam brincando um pouquinho cada um e no fim não brincaram com nada, sabe? Eu tenho 144 canais de TV a cabo que não dão cabo do meu tédio existencial, né? Você tá com a geladeira cheia de comida, olha a geladeira e fala, não tem nada que eu quero, aí te pede uma pizza gordurenta que vai te matar mais rápido, né? Você tem um armário cheio de vestidos e diz que não tem com que sair à noite, né? Então, assim, eu acho que chega um ponto em que esse excesso de opções, ele sobrecarrega a gente e ele começa a ficar parecido com escassez. Ou então a gente começa a ficar muito viciado em hiperestímulos, né, como se a vida fosse um filme do Spielberg. Então toda hora a gente precisa de uma explosão, de um efeito cinematográfico sensacional, e a gente não consegue mais com o passar normal da vida, que é a vida como ela é e sempre foi, né? Então a gente está sempre precisando de um hiperestímulo, senão parece que a gente entra num estádio de tédio em que a vida não consegue mais ser sorvida diretamente. Alguns psicólogos falam que essa geração Z, por conta dessa vida muito abundante, né, talvez ela tenha falta da falta, ou seja, a falta que a falta faz. O fato de ela estar sempre preenchida com coisas, com estímulos, né, ela pode deixar essa geração muito propensa a problemas prematuros de ansiedade, não saber lidar com a frustração, né, que é justamente talvez um subproduto não imaginado desse mundo, desse excesso de opções e de prosperidade, de não saber lidar com a frustração, com o tempo da colheita, né, que as coisas às vezes demandam, né? Então é a falta que a falta faz. Um mundo onde não há falta de nada, as pessoas vão começar a se sentir vazias, né?
Mas, ao mesmo tempo, antes que você comece a torcer o nariz, né, para essas novas gerações, eu preciso te dizer também que a geração Z é, de longe, ou aparenta ser, a partir das pesquisas que a gente tem disponíveis, né, essa geração está em evolução ainda, né, a mais preocupada com assuntos mais nobres, né, com salvar o planeta, salvar o mundo, cuidar do meio ambiente, né, ou seja, é a geração com uma maior preocupação altruísta que transcende a individualidade dela mesma. Isso parece ser provocado, de novo, por uma pirâmide, não a pirâmide dos egípcios, nem a dos estatísticos, mas a pirâmide sociológica do Maslow, que fala que a gente tem uma pirâmide de hierarquia, né, que a gente começa nas necessidades mais básicas, fisiológicas de segurança, e depois começa a ir para aspirações mais nobres, né, como, por exemplo, estima, autorrealização, porque a gente vive num mundo mais próspero, então as pessoas começam a perceber que elas não vão morrer de fome, que elas têm um mínimo de segurança, né, então elas começam a aspirar valores mais sofisticados nessa pirâmide social, né. É por isso que essa geração é uma geração com muito mais tolerância à diversidade, que quer compartilhar as coisas, entendeu? É uma geração que não está tão apegada, que não tem esse apego que outras gerações tinham por marcas, por cultuar empresas, por esnobar. Minha geração põe um jacarezinho no peito aqui e se achava o máximo, entendeu? Essa é uma geração mais desencanada de possuir coisas, sabe? De possuir carro, né? Eles preferem as experiências, né? Tanto que para essa geração, se não tiver carro, mas tiver um patinete, ou puder chamar Uber de vez em quando, tá de boas, né? É uma geração também que já nasceu com pai e mãe ausentes do lar, porque pai e mãe estavam trabalhando na maioria dos casos, então eles já começaram a se virar em creche, né? Eles já passaram parte da vida deles, tendo que resolver os conflitos deles ali com os coleguinhas, e acabaram, talvez por essa ausência, né, tão imediata, tão próxima de pai e mãe, quando isso não descamba para coisas ruins, né, eles acabaram criando uma certa autonomia, né, um senso de liberdade, de tomar decisões, de tomar riscos, né. É por isso que muitos dessa geração Z empreendem, né, criam startups, né, ou seja, ou lidam muito bem com esse universo mais fluido da gig economy, entendeu? Querem ser freelancers, ou não se apegam tão bem, de repente, a ambientes empresariais mais rígidos, porque eles já nasceram com essa liberdade. É uma geração que já não é mais nem homo sapiens, né? É uma geração homo digitalis, né? Internet, conexão, tecnologia é a vida deles. É uma geração que não está tão assim aficionada em adquirir coisas, mas são muito mais ligados em experiências, né? Eles preferem uma viagem incrível, participar de uma super festa, um festival, pular de balão, de helicóptero. Então, para eles, as coisas mais valiosas são as experiências. E, por fim, atenção RH, atenção empresas, é a geração mais preocupada com um propósito, né? Se o salário for bom, é legal, mas eles querem conjugar esse salário com uma empresa, com um serviço que eles percebam que estão contribuindo, ou então, se a sua empresa tiver uma imagem negativa, de uma empresa poluente, de uma empresa que não é socialmente responsável, pode ser que para muitos membros dessa geração isso seja um empecilho, isso impeçam de dar o melhor de si, porque eles querem sentir que eles estão fazendo parte de algo mais nobre, de algo mais importante. Depois da geração Z, o que vem? Vem a geração Alfa, que são aquelas hoje crianças nascidas a partir de 2010, né? Não vou me aprofundar nessa geração, porque não é objetivo. Aqui é um vídeo para falar um pouco mais das gerações do mercado de trabalho, e também porque essa geração está se formando, está se moldando ainda, né? Porque são crianças. Se você quiser ter uma pitadinha do que pode ser a geração Alfa, tem um vídeo que eu gravei com meu filho 2 anos atrás, quando ele tinha 9 anos de idade, ele é um representante da geração Alfa, está aqui no meu canal do YouTube, né, o Cássio Lima, então se você fuçar aí, você vai achar. Tá legal? E agora a gente vai ver, no vídeo que virá a seguir, sobre a geração Z, como eles consomem, como eles aprendem, como liderar. Eu espero você nessa próxima sequência de vídeos. E como legítimo tiozão ambicioso da geração X, eu tenho a ambição de ver você inscrito no meu canal, curtindo esse vídeo, compartilhando, comentando o que você achou, concorda, discorda, de que geração você é. Quero ver seu comentário aqui nesse vídeo, tá legal?
Até o próximo vídeo, falando um pouco mais sobre a geração Z. Ok, espero que você tenha gostado aí das gerações. Agora eu vou encerrando esta aula. Espero você na próxima. Tem um tempinho aí para você tomar um café.